Evangelho de Marcos, que é um dos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas são os 3 evangelhos bem parecidos, que se basearam praticamente no mesmo material, em João um pouco diferente. Marcos capítulo 11, nós vamos ler os versículos 20 ao 26. Amém? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes e recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Contextualizando, aqui a gente entra, do capítulo 11 de Marcos até o capítulo 16, na reta final do ministério de Jesus, a sua última semana, a chamada Semana da Páscoa. E no domingo, dessa semana, Jesus está indo a Jerusalém, está a uma semana da Páscoa. Quando ele vai para Jerusalém, vai de Betânia até Jerusalém. Betânia é uma cidade localizada ali a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, porque lotava, ficava cheio, não dava muita gente de fora. Era comum as pessoas se hospedarem nas cidades vizinhas. Jesus ele faz uma entrada, vai no comecinho de Marcos, a famosa entrada triunfal no domingo. Também é chamado Domingo de Ramos, Jesus faz aquela entrada triunfal, as pessoas olham para Jesus: Hosana, Hosana, vem Senhor, salva a gente agora, esse é o Messias mesmo, é Ele. E essas mesmas pessoas que estavam falando isso, foram as mesmas e depois gritaram: crucifica, solta o Barrabás. Poucos dias depois, isso na sexta-feira. Então no domingo, salva a gente, na sexta crucifica ele e solta o bandido. Então, quando eles estavam indo no caminho, no outro dia, na segunda-feira, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, normal, porque Jesus era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. A Surjana vai falar um pouco disso, Então, ele olha uma figueira, e a figueira, antes dela dar os frutos, ela sempre dá muitas folhas. Então ele vê uma figueira com muitas folhas e fala: igual quando na época de caju, de manga aqui, a gente olha e diz: opa, aquele pé ali está carregadinho, está na época. E o pé de figueira, ele dá frutos 2 vezes no ano, uma na primavera e uma no outono. Aqui era próximo à primavera, então estava na época dele realmente dar. Aliás, ele estava um pouco antecipado em relação aos outros. Então, você pega um pouco adiantado em relação aos outros. Jesus chega lá, não tem nenhum fruto, só tem fruto. E aí, a hora que Jesus fala, aí em Marcos capítulo 11, versículo 14, que nunca mais, jamais alguém coma fruto de ti. Os seus discípulos escutaram isso, não falaram nada. Eles escutaram Jesus falando: figueira, você não. Beleza, você tem fruto. Não, ninguém nunca mais vai comer fruto. Beleza. E aí passou. Aí muita água passou debaixo da ponte, Jesus então vai, ele chega lá, os cambistas, que estavam cobrando uma alta taxa, casando na casa de Deus do comércio, briga com eles. E aí quando ele está retornando, por causa do tempo, e aí quando ele está retornando, passando pela manhã, possivelmente os discípulos aconteceram essa figueira seca antes, Possivelmente eles não viram porque estava à noite, por isso eles só viram no outro dia pela manhã. Eles voltaram pelo caminho. Passando eles pela manhã, Pedro se lembrou do que Jesus falou. Ele disse: uai, Senhor amaldiçoou aquela figueira e ela secou. E aí a gente tem uma lição muito importante disso, que é a figueira que não dá fruto, seca. Nós somos chamados para dar fruto. A gente tem que dar fruto. Não é qualquer fruto, é o fruto do Espírito. Certo? A gente tem que dar fruto. Então nós somos chamados apenas
para ter folhas bonitas, né? Tem muitos cristãos, muitos membros, né, da igreja. Você olha, você fala, não, aquilo ali é promissor, aquilo ali é sensacional, né? Parece que está à frente do templo, que nessa figueira, até costa, não, isso aqui vai ser, olha, que folhagem bonita, não, vai ser muito bom nisso, bom naquilo, vai trabalhar de forma magistrada no reino de Deus, mas quando você sabe por dentro, não produz fruto. Se não produz fruto, que seja anáfema, isto é, amaldiçoado. Se não amaldiçoado, não sai fruto demais. Acabou. Então, que a gente não seja como essa figueira. E aí Jesus fala, olha, versículo 22, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Possivelmente, Jesus, quando ele disse isso, ele disse apontando para o Monte das Oliveiras e olhando para o Mar Morto. Possivelmente. O Mar Morto era ali próximo. Ainda que ele não estivesse perto do mar, mas o monte era visível. Possivelmente era para o Monte das Oliveiras. O monte, na cultura rabínica, ele era, assim como hoje em dia também, a gente fala montanhas de expressão para simbolizar dificuldades, certo? É tanto que quando tinha um mestre rabínico, que ele conseguia esclarecer um texto obscuro, um texto de difícil interpretação, ele era chamado de removedor de montanhas. E aí eu vou pronunciar hebraico, não enfim, mas eu não sei hebraico para isso. O cara era removedor de montanhas, ele tirava as dúvidas, ele esclarecia o texto. Então Jesus aqui, ele coloca as montanhas para simbolizar todo qualquer problema, tudo que você passar na sua vida, toda qualquer circunstância, qualquer situação. O Monte das Oliveiras é um monte enorme. Você pode dar um Google depois e dar uma olhadinha nele aí. Então, não posso me voltar para o Monte das Oliveiras, pode pedir um monte pulando no mar, que vai para o mar. Certo? Claro que Jesus foi hipérbole aqui, né? Ele está falando para você literalmente orar para que um monte salte de lá e caia no mar. E isso aconteça. Não é literalmente tudo que você pedir que vai acontecer. Tem limites na oração, tem limites no pedido para Deus. Quais são esses limites? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que orar para que seja feita a vontade de Deus, não a sua. Você ora segundo a vontade de Deus. E a gente vê isso no próprio Evangelho de Marcos. Fica guardado o texto em Marcos 11 e pula lá no capítulo 16, rapidinho. Jesus, quando está no Getsemane, ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero. Olha aí, e sim como o Senhor quer. Que seja feita a tua vontade na tua. Jesus é o principal exemplo de oração aqui. Ele usa oração dominical. E ele ora segundo a vontade de Deus. Então ele fala: Senhor, seja como o Senhor quer. Então a primeira coisa para a sua oração ser ouvida é isso: pedir segundo a vontade de Deus. Segunda coisa, você vai pedir de forma que isso coopere para o reino de Deus. Abra suas Bíblias, mantém Marcos 11 e não sai lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, a oração dominical que Jesus disse. Mateus 6, 9 ao 10. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, na oração, você pede para que seja feita a vontade de Deus e para que o reino dele venha, e para que o nome dele seja glorificado. E ele deu os 3 pontos lá. Primeiro, você ora segundo a vontade de Deus. Segundo, você pede algo que vai acrescentar ao reino de Deus. E uma montanha, então aproveitem isso, uma montanha pular no mar para o reino de Deus. E terceiro, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus tem poder de se sentar literalmente pular da cambalhota cair no mar, ele pode. Mas a pergunta é para quê? Qual o propósito disso? Se tiver um propósito, ele vai fazer. Assim como ele desceu o fogo dos céus, construiu os profetas de Baal, tinha um propósito. Mas olha, pede para cair fogo do céu aqui: ah, Senhor, só para ver se isso existe mesmo, cai um fogo aqui, bem aqui, ó, só para o meu negócio. Qual o propósito disso? Qual a finalidade disso? Entende? Então tem que ter propósito.
Quarto ponto, a sua oração não pode ser uma oração egoísta, segundo as suas próprias vontades. Deixa Marcos 11 aberto. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4. Temos um exemplo de como não devemos orar. Tiago, capítulo 4. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando a sua oração está pautada em satisfazer a sua vontade, os seus prazeres, você está pedindo mal, isso é, pedindo errado, você não vai ser ouvido. Você está pedindo para ouvir não, literalmente isso. Porque você tem que orar sempre segundo a vontade de Deus. Temos mais um ponto aqui que está na própria passagem. Lá no final, Jesus, ele fala no versículo 25, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Você perdoa, peça a Deus que perdoe suas ofensas. Então você não vai orar com amargura no seu coração de qualquer pessoa que seja. Então você pede segundo a vontade de Deus, crendo, você vai receber. Outro aspecto também da montanha, aqui do versículo 23, vocês não precisam abrir lá, eu mesmo olhando o texto para vocês, de Zacarias, capítulo 4, versículo 7. O próprio profeta Zacarias traz essa noção de montanha como um empecilho, como algo muito grande. Ele fala: quem és tu, ó grande monte? Era um rei para ser derrotado. Diante de Zorobabel serás uma campina, porque colocará a pedra de remate em meio às nações, haja graça e graça para ela. Então aqui o que Zacarias está falando, sem contextualizar, a gente não gastar muito tempo, é o seguinte: ó grande monte, perto de Zorobabel serás uma campina. Ativar seu lelozão, vai ser um cachorrinho, vai ser um pincher, que late pra caramba o pincher, late muito. Mas quem tem medo de um pincher comprado não é ele, entende? Então tem um monte perto de uma campina. Então Deus pode envolver todo o problema na sua vida, se for a vontade dele. E até mesmo em minhas aflições, Deus sempre tem algo para tratar com a gente. Deus sempre tem algo para tratar com a gente. É mais fácil. Aliás, ocorre mais da gente buscar Deus na dificuldade, quando as coisas são boas. Lembra quando Jesus cura os 10 leprosos, solta o bolo para descer? Em meio às dificuldades, você busca Deus. Se tudo bem, só um pouco para descer. Continuando para a gente finalizar aqui. Jesus fala no versículo 24. Se você pedir, credes que recebestes, e assim será convosco. Então você, o último ponto, o sétimo ponto, você pede, crendo que já recebeu. Calma, toma um pouco, você receba. E você está falando então sobre como é que está muito na moda aquele negócio lá, de você pensa em positivo e acontece, você, na metafísica, você comenta isso. Como é que é o nome? Esse nome agora. Lei da atração, isso, muito bem, lei da atração. Eu penso num carro e aí eu vou para esse carro. Eu tenho que imaginar, eu vou ter esse carro aqui, já vou ter esse carro. Não é isso. Jesus não está falando isso aqui. Está falando que não é um exercício mental positivo que vai te trazer aquilo que você quer. Olha o erro nessa frase, aquilo que você quer, não. Deus quer em primeiro lugar. Então você vai pedir tudo segundo a vontade de Deus. E aí vai acontecer. Continue em Marcos 11, que vamos, é o último texto que vai saltar, tá? Por mim. Vai ser Marcos 11 agora para analisar. João capítulo 14. É um capítulo muito conhecido da Bíblia, que é até uma música muito bonita. Ele é o caminho. João 14. Esse capítulo cantado. É recomendação para aqueles que nunca ouviram. Quem ouviu? Vai ouvir de novo. João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então você pede em nome de Jesus. Então, quais são os limites da oração? Você vai pedir, por exemplo, Senhor, vamos lá, então tudo que eu pedir eu recebo, então eu vou, Senhor, que Jesus não volte agora, não volte agora não, Senhor, espera aí, porque é primeiro fazer tal coisa. Não, porque a vontade de Deus é que Jesus volte, o tempo certo, ele vai voltar. Você não pode pedir isso. Senhor, que essa pessoa não seja salva, porque ela seja condenada ao inferno.
Deus condena e salva quem Ele quer, pela sua graça e justiça. Não é você que salva ninguém, não. Você vai pedir isso? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nem parar de salvação para a pessoa. Pegar e evangelizar ele e fazer para ele. Entende? Então tem limites. Então você não vai pedir para o fulano que vai sair e cair no acidente. Você vai pedir isso. Então calma aí, mas esse tudo. Esses são os parâmetros, os 7 pontos que eles têm. Você pede segundo a vontade de Deus. Você pede o reino dele, para que ele seja glorificado. Você não pede segundo a sua vontade. Você não pode ser egoísta. Alguns aqui atribuem, muitos teólogos atribuem o significado da figueira a Israel. Dizem que a figueira é Israel, a figueira secou e tal. Vamos entrar nisso, né? Porque nosso tempo é curto e isso é o objetivo também. Mas uma coisa é clara: Jesus, ele não focou tanto na questão da condenação aqui da figueira. Do contrário, ele focou mais no poder da fé nessa passagem. Ele é bem diferente da gente. A gente foca, quando a gente lê esse texto aqui, você pega e você foca muito nessa passagem. Figueira de Israel, Deus está condenando Israel. Aqui, Jesus focou em dizer o poder da fé, que é o título. Eu não sei qual título da Bíblia de vocês, a minha é a árabe. O título é justamente esse, o poder da fé. Esse é o propósito dessa parábola. E Marcos, ele conta muitas parábolas do lado de Jesus, porque ele é o que escreve o evangelho mais rápido. Marcos foi o primeiro evangelho, ele escreve com pressa de espalhar logo a mensagem do evangelho, ele escreve com pressa e ele se preocupa em listar as parábolas. Então, pense o seguinte: na sua vida, você tem feito orações egoístas? O que você tem pedido? É para a glória de Deus? Em quem se glorifica a Deus? Em quem se edifica o reino de Deus? Qual o propósito da sua oração e dos seus pedidos? Pense nisso. Dito isso, vamos orar? Vamos ficar de pé com a oração para encerrar. E eu passo a palavra para o pastor Fernando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sou grato ao Senhor por estar aqui presente, esse culto glorioso, essa oportunidade de estar aqui, cumprindo o chamado, exercendo o dom ao seu ministério. Abençoe realmente esse meio, pastor Fernando, toda a sua família, pastor Juliano, toda a sua família, cada membro aqui presente, o Senhor me dos Estados Unidos, e trabalhe nosso coração, que a gente possa fazer pedidos seguindo a sua vontade, e que a gente não seja egoísta, e tudo seja oferecido para a glória do Senhor. Sou grato ao Senhor por tudo, e que esse culto seja sempre uma bênção. Vamos colocar muitas orações e pedidos agora diante de Ti. Cada uma delas seja bem atendida segundo a sua vontade. Essa oração que a gente passa agora, em nome de Jesus. Amém.